Tu já ouviu falar em memória afetiva? Não? Tem certeza? Muito bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Paty, tu estás no Paty Patute. Tenho certeza que se tu não ouviu falar em memória afetiva, tu sente uma memória afetiva. Pensa bem, puxa aí pela tua memória. Às vezes um objeto, uma almofada, uma manta, um cobertorzinho, algo que tu ganhou de alguém muito importante para ti, aquela peça te dá um quentinho no coração quando tu olha para ela. Tem, né? Eu sabia. Hoje nós vamos fazer uma peça que vai gerar uma memória afetiva na pessoa que vai ganhar a peça. São bolas. Aqui eu tenho de dois tamanhos. Bolas para criança, para bebê que ainda está começando os primeiros passinhos, que está engatinhando, ou então para os maiorzinhos que já gostam de brincar dentro de casa. Vou deixar vocês com o passo a passo, mas antes eu vou pedir para te deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com alguém que tu sabe que gosta desse tipo de conteúdo e tu acha que a pessoa precisa aprender para fazer uma peça encantadora, cheia de memórias, como essa aqui. Vamos então para o passo a passo? Vamos então para os materiais que nós vamos utilizar para fazermos a nossa bola de tecido. Nós vamos precisar de um molde em formato de pentágono, tá? Eu ensinei na aula anterior como fazer este molde sem precisar de impressora, de forma muito prática, apenas com dobradura e uma folha ofício, uma folha de caderno, enfim, tá? Apenas com dobradura, só precisa ser um material para fazer esse primeiro molde que seja maleável. Depois, se tu quiser passar ele para um papel cartão, para um papelão, tranquilo, mas para fazer o molde tem que ser, como ele é feito com dobradura, tem que ser um papel maleável, tá? Aqui eu utilizei folha de ofício. Vou utilizar o molde que nós fizemos a partir de um quadrado de 9 por 9. Então, aqui, não é que a lateral mede 9, foi feito a partir de um quadrado que mede 9 por 9. Vou utilizar, então, o nosso molde. Vamos precisar de caneta ou giz que apague com o calor do ferro ou com água. Cortador circular ou tesoura, a nossa régua, né? Aqui eu estou utilizando a régua de patchwork, mas pode ser uma outra régua também. Vamos precisar de 12 retalhinhos que sejam ou do tamanho do molde ou um pouquinho maior, não menor, que nós vamos recortar no risco, tá? Então são 12 pedacinhos. Paty, posso fazer tudo da mesma cor? Pode fazer. Posso fazer de duas cores? Pode fazer. Posso fazer de 12 cores diferentes? Pode fazer, tá? Isso aí é critério de vocês. Aqui eu vou utilizar uma paleta que é predominantemente azul, tem coloridos junto, mas o predomínio é azul. Fiquem à vontade para utilizar a cor que vocês quiserem. Criança gosta de... geralmente as crianças gostam de peças coloridas, né? Então, é a criatividade de vocês. E vamos precisar também de fibra siliconada, tá? Essa daqui, eu comprei um saco que vem com 500 gramas. É vendida aqui na minha cidade com um saco de 500 gramas ou de 1 quilo. Também pode ser comprada pela internet. Deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece, quem não é familiarizado ainda com ela. Ela é muito fofinha, tá? Ela é utilizada em enchimento de bonecas, de ursinhos e brinquedos como essa bola que nós vamos fazer. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é pegar os nossos retalhinhos, depois de já ter feito a seleção, e passar muito bem passado. Vocês não venham recortar o tecido amassado, gente, porque aí ele não vai ficar bem certinho na medida, depois vocês vão dizer que não deu certo. Então, vocês não me enlouqueçam e passem bem os retalhinhos antes de fazer o recorte, combinado? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho aqui, ó, né? Tanto eu posso, agora aqui é como vocês acharem melhor. Tanto eu posso desenhar o molde e depois ir recortando, ou pegar o molde, colocar, né, como esse molde aqui é um papel fino, colocar a régua em cima dele e alinhar bem direitinho e já
passar o cortador circular. Então, isso aqui é a critério de vocês. Nós vamos precisar que esses 12 retalhinhos, aqui tem 12 retalhinhos, estejam todos recortados no risco, né? Então, na medida do molde. Agora vocês acompanhem como eu vou fazer, cada um faz como achar melhor. Ou desenha e recorta, ou já recorta direto. Bom, vocês repararam que eu recortei, fiz um empilha e corte ali, né, com eles, a cada 3, 4 pedacinhos, tá? Então, eu tô aqui, ó, com todos os meus pedacinhos. Agora, chegou o momento em que eu vou dividir esses pedacinhos. Eu tenho 12 pedaços, eu vou fazer 2 grupinhos de 6 pedaços. Como é que eu vou fazer a escolha aqui? Bem de forma intuitiva, tá? É intuição mesmo, é como vocês acharem que vai ficar mais bonito fazer. Aqui, se vocês observarem, eu tenho dois tecidos que são iguais, né? Que são esses dois aqui. O restante, eles são diferentes. Então, eu já sei que eu tenho que botar um num grupinho e o outro no outro grupinho. Mesma coisa com esse aqui. Não é que eu tenho, tá? Eu vou colocar para eles não ficarem no mesmo lado. E outro aqui. Isso é porque eu quero fazer assim, tá, gente? Então, agora aqui eu vou dividir aleatoriamente. Ó, então, aqui eu tenho um clarinho, esse se assemelha mais de claridade, ó. Então, põe um para um lado, outro para o outro. Esses dois aqui eu vou colocar um para cá, esse para cá, esse para cá, e aqui eu tenho dois que são mais escurinhos, tá? Um para cada lado também. E agora, como é que eu vou distribuir eles aqui? Eu vou escolher um para ser o meio. E o restante eu vou largando em cada lado. Aqui, o outro aqui. Aqui de forma aleatória e intuitiva, é como vocês sentirem que vai ficar melhor. Então, nós formamos essa espécie de florzinha aqui. Então, aqui eu já tenho um grupinho. Aqui agora eu já vou distribuir o outro ladinho. Deixa eu só botar mais pra cá. Tá? Então, aqui eu tenho um grupo. Paty, tem que fazer a separação assim, eu já posso levar pra máquina e ir costurando. Tu que sabe, eu sempre gosto de primeiro harmonizar para ver se ficou bom mesmo. Por exemplo, agora eu tô olhando aqui, eu achei que esses dois ficaram muito parecidos. Então, eu vou trocar ele de lugar, ó. Vou colocar pra cá. Aí eu acho que vai ficar mais, ó, ficou melhor, porque aí ele ficou mais variado, tá? Nada impede de fazer como estava antes, mas eu achei que assim vai ficar melhor. Agora, eu vou colocar esse aqui no meio, e novamente eu vou distribuir. Aí, ó, aqui eu tenho uma espécie de poá, então, eu não vou colocar esse outro aqui do lado, vou colocar um xadrezinho aqui do lado dele. Agora sim eu vou colocar um estampadinho. E coloco o outro poá aqui e o outro aqui. Aí eu dou uma olhada, vejo se ficou harmônico, se era isso mesmo. Eu acho que assim ficou legal. Vou deixar desse jeito aqui, tá? Então aqui eu tenho uma florzinha, outra florzinha. Parece uma florzinha, né? Mas ele não é uma florzinha, na verdade. Qual que é o nosso primeiro passo? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Se vocês quiserem fazer de forma diferente, não tem problema, tá? Cada um é livre para fazer como achar melhor. Eu vou ensinar vocês como eu faço. Eu vou pegar o miolo dessa florzinha, que aqui, nesse caso aqui é esse, tá? Vou pegar o lado avesso da florzinha e eu vou fazer marcações aqui na lateral de meio ou 1 centímetro, tanto faz. Se tu fizer com meio centímetro, vai ser a tua costura, tá? Meio centímetro. Se tu fizer a marcação de 1 centímetro, a tua costura vai ser 1 centímetro. Então, a bola vai ficar com esse formato, ou meio ou 1 menor, tá? No final da bola pronta lá. Então, no miolo da nossa florzinha, eu vou fazer essa marcação. Eu vou fazer com meio centímetro.
fui pegar minha régua maior, porque essa daqui ela não tá tão bonita, mas ela tem a marcação de meio centímetro, que eu acho que ela me facilita bastante. Então, em todos os lados do meu pentágono, desse miolinho aqui, eu vou traçar um risquinho de meio centímetro. Bom, fiz todas as marcações nesse primeiro miolo para vocês entenderem, tá? O que tu observa? Que aqui elas se encontram, né? Nas esquininhas, ó, elas se encontram. Essas esquininhas é onde tu vai começar a costurar com o retrocesso e vai acabar na outra esquininha com o retrocesso. Então, quer dizer que sempre vai sobrar uma abinha sem costurar. Aqui, nesse caso, uma abinha de meio centímetro. Se tu marcar com 1 centímetro, vai ser uma abinha de 1 centímetro. Aí, aqui, boto de volta o meu miolinho, tá? E o que tu vai fazer? Agora, tu vai pegar cada pétala dessas, vai trazer aqui, ó, direito com direito, vai colocar aqui em cima, tá? E tu vai costurar, então, dessa esquininha que tem a marcação, até essa outra esquininha. Retrocesso no início, retrocesso no final. Tu vai fazer isso com todas as tuas pétalas, tá? Vai fazer isso com as 5 pétalas que tu tem. Então, aqui, ó, direito com direito, depois com essa, depois com essa. Eu vou fazer essa primeira costura e vou mostrar para vocês como que ficou. Bom, fiz a primeira parte da costura. Vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Aqui, ó. Observem que eu costurei só até as esquininhas que nós marcamos, ó. Passei a costura bem em cima do risco que nós fizemos, a marcação que nós fizemos. E as esquininhas, ó, acabou a costura com retrocesso, começou com retrocesso. Conseguem observar? E aqui as pétalas estão, então, presas apenas no miolo, tá? As laterais estão todas soltas. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou unir o mesmo processo que nós estamos fazendo nessa primeira flor aqui, tu vais fazer nessa segunda também, tá? Então, agora, nós vamos unir as pétalas dessa primeira florzinha, aqui nas laterais, tá? Antes de fazer essa união, nós vamos fazer mais uma marcação em cada pétala. Qual é a marcação? Também é para facilitar, tá? Não, se não quiser fazer, não faz. Mas eu já adianto que facilita. Vocês estão vendo que ela tá presa por um dos lados, né? E ela tem esses bicos aqui para fora. Nesses bicos, ó, são 2 lados, né? Cada pétala tem 2 lados que formam esses bicos aqui. Nesses bicos, nós vamos fazer de novo a marcação ou de meio ou de 1 centímetro. Tem que ser do mesmo tamanho da marcação que vocês escolheram, né? Então, se escolheu aqui no início que é meio em todos. Se é 1 centímetro, é 1 em todos, tá? E aí, tu vem aqui, ó, e tu vai fazer não toda a pétala, mas só aqui nessas duas que formam o bico, tá? Tu coloca ali, faz a marcação do meio centímetro. Para os 2 ladinhos. Eu vou fazer em um para vocês verem como é, tá? Então, já fiz a marcação aqui nas 2 laterais que formam esse bico, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa flor e vou unir assim, essa pétala com essa aqui com essa outra, e assim por diante, até fazer a união de todas as pétalas. Como é que eu vou fazer essa costura? Essa marcação aqui eu vou fazer em todas as pétalas, tá, pessoal? Essas 2 linhas que nós traçamos, tá? Porque depois nós vamos precisar dessa esquininha aqui marcada para juntar as 2 florzinhas. Aí tu vai estar aqui, ó, tu cuida para não costurar a parte do miolo junto, tá? Então, tu vai escolher a pétala que tu vai começar, então eu vou começar com essas 2, tá? Juntei aqui, ó,
dobra o miolinho, deixa ele retinho aqui para trás, onde não vai atrapalhar a tua costura. E aí tu vai ver que aqui, ó, tem o finalzinho com o retrocesso da costura que tu fez para marcar, para juntar a pétala no miolinho, né? Então tu vai começar a tua costura agora ali bem na esquininha onde tu acabou o retrocesso da costura anterior e vai trazer até chegar nessa marcação que tu fez aqui. Então, vai sobrar essa lateralzinha aqui, ó, sem costurar, em todas as pétalas, tá? Antes de seguir, então, eu vou mostrar para vocês como ficou a primeira união da pétala, tá? Ó, eu uni essas duas pétalas, comecei no finalzinho da primeira costura de união do miolinho com a pétala, tá? Vim costurando, parei com o retrocesso na marcaçãozinha de final que nós tínhamos feito. Então, se eu abrir aqui, ó, eu vou ter aqui em cima, ó, duas beiradinhas sem costurar. No meu caso aqui é meio centímetro, ficou sem costura, tá? Aqui, ó, vocês notem que tem três partezinhas sem costurar, que é a união do miolo e duas pétalas. Se eu virar, eu vou ter uma esquina bem perfeitinha, ó. Coloquei aqui, uma esquina 3D aqui, ó, bem perfeitinha. Agora eu vou fazer isso em toda a volta. Vou fazer também essa outra florzinha aqui. Aqui então eu já fiz a união das pétalas em seus respectivos miolos, né? E ficou assim, como se fosse um cestinho, tá? Observem aqui no fundo, então, nenhuma pétala cruzou aquela esquininha, ó, que nós havíamos marcado, tá? Observem, ó, toda soltinha, eu tenho 3 pontinhas soltas, ó. Elas não estão soltas de sem acabamento, elas estão soltas de sem costura ali prendendo elas. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que unir aqui, ó, direito com direito. Porém, como é que eu vou fazer essa união? Eu não vou juntar biquinho da pétala com outro biquinho da pétala, não. Eu vou juntar o biquinho de uma pétala com a junção da outra pétala lá de baixo, ó, de duas pétalas da outra florzinha. Então, é o biquinho da pétala de uma florzinha com a união de duas pétalas da outra florzinha. Vou colocar aqui, ó, se vocês repararem, ó, esse biquinho vai encontrar o finalzinho do tecido. Mas, para facilitar a costura, como é que eu faço? Tombo a costura para um lado, tá? Venho com ela aqui, ó, retinha. E eu vou encontrar bem retinho ali, ó, bem retinho, tá? E vou levar até o outro lado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar da marcaçãozinha da esquina até a outra esquininha. Vai novamente sobrar uma tirinha sem costura. E isso eu vou fazer em toda ela. E vou deixar um ladinho apenas sem costurar, que é por onde nós vamos desvirar a peça e fazer o enchimento dela. Tá? Então, lembrando, ó, coloca aqui o biquinho de uma pétala com a junção das outras duas. Tá aqui. Eu giro, ó, e encosto que ela fique bem certinha do tamanho da pétala de baixo, tá vendo? Aqui eu vou encontrar, vai ficar bem certinho ali, ó. E vou costurar de uma esquininha até a outra, deixando aquela tirinha sem costura. Vou fazer isso em toda a borda, deixando uma sem. Agora aqui, então, eu já tô com toda a bola costurada. Vamos desvirar ela. Aqui tu pode, se tu quiseres, cortar essas junçõezinhas aqui. Eu não vou cortar, tá? Vou deixar assim. Se eu achar que depois que eu desvirei a peça, há necessidade, eu volto, eu desviro novamente e recorto. Deixei um buraquinho aqui, ó. Observem que eu não deixei de fora a fora, ó. Eu fiz um retrocesso aqui no início, no final, na última pétalazinha ali, para ele não ficar lá perto da costura e esgarçar na hora de enchermos, tá? Então, vou desvirar a peça,
como de costume, ó, vai lá no fundo, pega o pedacinho mais longe que tu encontrar, puxa e vai devagarinho desvirando ela. Quando tu desvirar ela, tu já vai ver se ficou tudo certinho. Tu vai abrir as esquininhas, vai vendo se não ficou nada pendente, vai dando uma olhadinha. Ela fica meio amassada assim, mas depois com o enchimento, ela endireita, ela fica bem bonita. Vamos lá, aqui. Aí tu também já pode analisar o tamanho que ficou. Se tu vai querer fazer maior ou menor. Quanto maior, mais fácil de costurar, porém vai mais enchimento e demora mais para encher, tá? O processo mais demorado dela é o enchimento. Eu acho que ficou tudo ok, já dei uma olhada. Então, aqui tá a nossa bolinha. Agora, eu vou encher ela. Vou encher então com a nossa fibra siliconada. Para encher a bolinha, ou boneca, ou ursinho, tem uma ferramenta específica que se chama um enchedor de bonecas, é esse aqui. Tem de vários tamanhos, tá? Eu só tenho esse aqui. Ele é um pouquinho pesado, mas ele é bom para quando são peças maiores. E ele tem essa pontinha aqui, ó, esse formatinho em Y, em V, aqui, ó, que facilita bastante na hora de tu empurrares o enchimento para dentro e acomodar bem nos cantinhos, tá? Quem não tem, pode utilizar um hashi, que é esse pauzinho aqui, esse talher japonês, tá? Tem que ter algo que consiga empurrar bem nos cantinhos o enchimento para a bola ficar bem perfeita. O que às vezes deixa essa bolinha aqui, ou urso, ou boneca, torta, parecendo mal feita? Pouco enchimento, tá? Porque o enchimento tu vai empurrando, empurrando, quando tu acha que tá bom, tu pode continuar colocando, que ele ainda vai caber e ainda precisa colocar mais, tá? Então aqui agora nós vamos fazer esse enchimento e vocês vão acompanhando aí, eu vou adiantar o vídeo para vocês verem a finalização. Bom, agora eu acho que ela já tá suficientemente cheia, tá? Já tô vendo que ela já tá bem cheia. Daria para colocar um pouquinho mais aqui nesse espaço. Vocês vão ver que conforme vocês vão pegando, vocês vão sentindo ainda onde dá para colocar um pouquinho mais. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Por isso que é bom essa ferramenta que é em V, porque aí tu pega e tu leva aonde tu quer que preencha o espaço, tá? Que aí ele não fica embolado lá dentro. Agora sim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse buraquinho aqui por onde nós enchemos a bola com um pontinho invisível. Como eu já tenho a marcaçãozinha ali que eu fiz por dentro da pétala, lembra o biquinho da pétala aqui, ó, ela já tá até meio dobradinho. Agora eu venho aqui, dá para colocar um alfinetinho para segurar e faz um pontinho invisível aqui bem feitinho, bem miudinho, para fazermos o fechamento. Vou fazer esse fechamento então agora. Eu vou utilizar aqui uma linha dupla para fazer o pontinho invisível, para que fique bem firme, tá? Dei 3 nozinhos, enfiei a linha bem lá para dentro, agora tu vai vir com o ferro e vai passando aqui as costuras, né, só encostando o ferro para apagar qualquer marcação que esteja ficando meio saliente, como aqui, ó, aqui tem a caneta vermelha que eu utilizei por dentro, ela dá um sombreado, então eu vou apagar com o calor do ferro.
Então, esse é o resultado da peça que nós fizemos hoje, com um pentágono que foi feito a partir de um quadrado de 9 por 9. E aqui eu tenho uma outra, bem maior, que foi feita a partir de um pentágono de 12 por 12, para vocês verem a diferença que dá. Olhem que coisa mais amada que ficou. Quem tiver bordadeira, ou então pode fazer um pet appliqué com a letra inicial da criança ou com o nome da criança, também fica bem bacana a ideia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha a aula de hoje com alguém que tu sabe que gosta deste conteúdo. E até o nosso próximo encontro. Beijos!